Eu sou deficiente desde 1 ano e 7 meses de idade. Eu peguei pólio no ano que foi inventado a vacina. Aí como eu morava longe do centro, né, do centro urbano, longe de São Paulo, a vacina demorou um pouquinho, então eu peguei a pólio. E aí enfraqueceram as pernas e faz tratamento, mas não recupera. Aí sempre andando de muletas a vida inteira. E a muleta é uma coisa assim, o resto da vida. Porque é uma doença cruel, né? Ela não tem cura. Interessante que no Brasil já tinha sido erradicada e, infelizmente, né, por falta de cuidado de gestões públicas, hoje nós temos casos de poliomielite em pleno século XXI ainda no Brasil, né? O que você pensa disso? Eu penso que a polio nunca foi erradicada, assim como outras doenças que afirmam ter sido erradicada. Não foi, porque é uma doença contagiosa, um vírus, e ela não foi. Acontece que o censo, eu acho que mascara isso. Então, sempre teve, porque há tempos atrás, eu fazia um tratamento na ACD. Então, não era para ter criança com deficiência. E lá tem muita criança com deficiência. Se tem, é porque não foi erradicado. Quando eu era criança, a minha mãe me levava no colo para a escola. E era longe. E tinha pessoas de coração, que, principalmente dia de chuva, dava carona pra gente. E mesmo quando eu fui crescendo, davam carona. Tinha um que me levava de bicicleta. Eu já era menino, adolescente já. Mas eu nunca fui tratado como um especial. Especial assim, vamos dar carona para esse e não para aquele. Esse precisa mais de carona. Mas não era uma pessoa diferente. Sempre fui tratado normal e eu sempre me julguei uma pessoa normal. Quando eu era adolescente, eu ia nadar no rio, eu andava de carona, com o dedão na estrada, de caminhão, ia longe. Fazia minhas aventuras. Poxa, normal. que bacana ouvir isso, viu? Que bacana. Eu sempre fui uma pessoa normal. Que bacana. E aí, você cresceu, né? Você se formou, mercado de trabalho, como é que foi para você? Eu não tive oportunidade de estudar. Fiz só o 2º grau e aí eu aprendi a pintar. E eu pintava a camiseta. Porque a camiseta eu podia pôr na mochila e sair para o mundo vender. Ia de trem, de ônibus, de carona. A hora que vendia tudo, voltava, pintava mais e saía de novo. Eu levei a vida assim, fiquei uns 20 anos assim. E depois dos meus 40 anos que eu entrei numa empresa e fiquei 16 anos lá. Aí eu parei de pintar camiseta, mas por conta de problemas físicos, né, que eu não tenho mais habilidades, e aí eu mudei para fazer outras coisas, sempre ligado na arte, né? Mas eu nunca admiti ser diferente. E você morou em vários lugares, né? Como é que você veio para Taubaté, né? Como é que você escolheu a cidade aqui? Então, eu morava em Botucatu. Lá eu entrei trabalhar na Embraer, pela cota de deficiente. Eu sou dos pioneiros na Embraer.
pela cota. E na época entramos em 4 lá. Aí a gente foi transferido em 2007 para São José. E trabalhei até 2019 lá. E aí eu era casado, aí separei e agora casei de novo e vim morar aqui. Então você é uma das primeiras pessoas, né, que a Lei Brasileira de Inclusão incluiu. Sim. Na Embraer de Botucatu, sim. Aqui eu não tenho muita certeza, mas eu sou o pioneiro lá. Que bacana, que bacana. E a gente está aqui na sua casa, que é a sua oficina, né? E você tem uma vida muito proativa, a gente já viu aqui as coisas que você faz, né? Como é que é seu dia a dia? Então, eu trabalho bastante. Eu gosto do que faço. Eu trabalho das 8 da manhã, às vezes até as 9 da noite. E eu gosto muito. E eu fico assim, meio nervoso quando vende pouco. Não, e interessante que você é uma pessoa que circula pela cidade toda, né? Você tem vários veículos diferentes aí que você se vira muito bem com eles, né? Já tive a oportunidade de te ver na rua com uma bicicleta. E você sai, faz as entregas, compra material, tudo. Como é que a cidade é para você? Ela é inclusiva? Quais são as suas facilidades e dificuldades numa cidade que você circula todos os dias? Então, Taubaté, por ser uma cidade antiga, eu acho ela meio complicada. Por quê? Especialmente no centro da cidade, as ruas são muito estreitas. E as calçadas são mais estreitas ainda. Calçada boa que tem no centro, a calçada boa tem um poste no meio. A maioria das calçadas são tudo torta, tem degrau, tem rampa para o carro entrar que forma um degrau torto. A guia não é rebaixada o suficiente. Eu ainda vou para lá, venho para cá, dou a volta no quarteirão para poder subir na calçada, achar um lugarzinho baixo. Mas eu imagino uma cadeira de rodas normal mesmo. Tem lugar que não sobe. É, porque a sua é elétrica, né? Então você tem um impulso, né? Quem tem que ir na mão mesmo, né? É complicado. Eu fui uma vez numa academia para ver, para fazer um exercício e tal. Como que chama esse bairro? Onde tem o Semar, Monção. Monção. Ali, o quarteirão inteiro, dei a volta no quarteirão, era dessa altura. Não tinha rampa para eu subir na calçada. Dei a volta. E quando tem, as rampas são adequadas? Nem sempre. Nem sempre. Aqui, da minha casa mesmo, quando eu mudei aqui, tem a rampa da garagem, mas ela era alta. Eu tive que chamar uma pessoa para nivelar, para eu poder entrar com a minha motinha. E uma coisa interessante, né? Você tocou num ponto interessante. Lógico que a convergência, né, da população é sempre para o centro. Então, quando você vai promover a acessibilidade, né, melhorar a mobilidade urbana, pensa-se, é o centro onde todo mundo vem todo dia, né? Mas a cidade é grande, né? E a gente percebe que os bairros mais periféricos, um pouco mais afastados do centro, não tem o que tem no centro. Você, por exemplo, como milhares de pessoas com deficiência, mora em bairros afastados do centro, né? E aí, Taubaté é uma cidade inclusiva? Não. Não, de jeito, está longe de ser inclusiva. Você vai numa loja, uma repartição pública, nada tem acesso. Não tem. Eu vou no postinho, meu Deus, ali
Um dia estava chovendo e eu não vou largar minha cadeira de rodas na chuva. Ela é elétrica, não pode molhar. Eu entrei lá dentro mesmo e aí chegou um rapaz, dá pra você pôr ali e tal. Tá atrapalhando, né? Tá, porque não tem acesso, não tem onde, sabe? E não é só eu, se ali entrasse uma cadeira de rodas, ia atrapalhar. Não é preparado para isso. A cidade não é preparada para gente. As portas não dão passagem, né? Não, nada. Eu fui no shopping com ela outro dia. E aí eu tô saindo, parei na porta lá para dar uma olhadinha no celular. Aí veio o guarda. Você não pode entrar aqui não. Eu falei, como assim, cara? Não, você entrou aí, mas não pode entrar não. Não posso sim, por que não? Você está me proibindo de entrar? Aqui é para todo mundo, por que eu não? Não pode entrar com moto. Tá, então você proíbe as motos. Isso aqui não é moto. Eu tenho nota fiscal, você quer ver? Aí ele chamou a chefe dele. A chefe veio. Você desculpa aí porque pelo monitor lá na central a gente viu, parece uma moto. Sim, parece, mas tem aqui o adesivo e tal, então vamos considerar. Não, senhor, desculpa aí. Tá. Eu falei, olha moço, eu vou te dar um conselho. Isso aqui é o transporte do futuro. Eu sou o primeiro. Sou só o primeiro que vai entrar aqui. Então você já vai estudando, vai se preparando. Porque muita gente daqui a um tempo vai te dar dor de cabeça. E na cidade também, né? Esses dias a gente foi lá ver um futebol do menininho lá. E era assim, tinha a quadra, um banco que assim, eu encostei com a cadeira. Cadeira normal, cadeira de rodas. Encostei, ela ficou na grade para assistir o jogo. E eu encostado ali. Aí começou a chegar gente, tampou tudo. Aí eu não via nada. Isso daí é porque eles não têm a visão do cadeirante. Eles não têm a visão do deficiente. Que é o caso do banheiro. Eles fazem. Cumpriu a lei, está perfeito. Eu tomo diurético de manhã, então eu vou muitas vezes no banheiro, principalmente de manhã. Eu procuro não sair de manhã. Um desfile de 7 de setembro é de manhã, então eu não vou. Não vou porque eu sei que eu vou ter problema, chegar lá não vou enxergar nada. Então eu tiro da cabeça, eu não começo a me encantar com certas coisas. Essas discussões, Carlos, vêm de encontro também, é isso, a cidade ela tem que ser acessível para todos. Então você optou por não frequentar lugares com aglomeração, mas não deixa de ser um direito seu. O dia que você quiser ir, tem que estar preparado para você. Tem. Sim, tem que ser para todo mundo. Exato. E, por exemplo, ir ao estádio, né? O estádio, a mesma coisa. Se sai uma briga na arquibancada, o que a pessoa com deficiência faz? Não faz. Né? Por exemplo, você falou de academia. As academias têm equipamentos que te contemplem? Não. As academias ao ar livre que tem espalhados pela cidade? O ar livre não serve nem para uma pessoa normal, quanto mais para deficiente. Quando a gente estava fazendo sobre crianças, né, e adolescentes, uma das coisas que a gente falou muito foi a questão do lazer. Criança precisa brincar para o próprio desenvolvimento, precisa sociabilizar. Aí você vai nos parques, jardins, praças, a criança fica olhando o outro brincar, porque não tem um aparelho que ela possa usar. Não tem nada adaptado para ela. Em altura, em largura, com cinto de segurança, com alguma coisa. Só que ela tem o direito de brincar.
É essa discussão que a gente quer fazer, mas tem uma frase muito importante que é o nada sobre nós sem nós. Né? A questão da pessoa com deficiência na nossa boca, né, de jornalista e tal, ela não tem valor, né, perante a opinião pública, porque está na nossa boca. Então, ela tem pouco valor. A ideia é que as pessoas com deficiência tenham e usem desse canal, né, aberto para dizer: a gente precisa que a cidade pense na gente, né, que ela se prepare. Uma cidade que está indo para o quarto centenário, ela não pode ter as ondulações que tem no asfalto. Né? Ela tem que ter aparelhos adaptados nos parques, nos jardins, nas áreas de lazer. As escolas públicas e privadas têm que ser adaptadas. Porque esse cidadão existe, está ali, né, tem direitos e deveres como todo mundo. Sim. Então a ideia é bater nessa tecla bastante para ver se a gente consegue despertar as pessoas que têm o poder de mudança. Nós entrevistamos o Dr. Darlan. Dr. Darlan, ele é o promotor de justiça que é responsável pelos direitos humanos em Taubaté. E ele falou: Cláudia, enquanto judiciário, a gente só pode intervir nas demandas que chegam. Nós temos que ser provocados. Então, fomos provocados, nós vamos atrás. Só que o que acontece? A população, ela tem que, antes de nos provocar, ela tem que provocar o legislativo. Por quê? Se não tiver lei para cumprir, como é que a gente faz? A gente precisa que tenha lei que proíba estacionar tal, tal. Estacionou no lugar errado, no lugar que é separado para pessoas com deficiência, alguém foi lá, filmou, fotografou, quer processar, a gente vai. Mas se não houvesse a lei que proibisse, a gente não podia fazer nada. Então, a população, ela tem que se acostumar a escolher os seus legisladores de direito e a cobrá-los, né, sobre as demandas da cidade. Porque tem lei, vem para nós que a gente faz cumprir. Então, eu acho que a prefeitura, né, ela tem uma lei que, por exemplo, tem que ter uma rampa na esquina, rampa para cadeirante subir, descer na rua, a guia. É uma lei? É uma lei. Eles executam a lei? Sim. Em Caçapava tem uma rampa com poste em cima. Você sobe a rampa, divide a cadeira no meio, passa o poste e volta. Cumpriu a lei? Cumpriu. Ele fez a rampa na esquina. É o que a lei determina. Então está tudo certo. Está até pintadinho de azul a rampa. Está tudo certo. Só que eles não são deficientes, então eles não enxergam o problema. Nem o engenheiro que fez, nem quem fez a lei, o engenheiro que desenhou lá, que fez. O pedreiro, poxa vida, ninguém enxergou que tem um poste no meio. A EDP não está vendo que o poste está atrapalhando, tira o poste. Ninguém enxerga, eles não enxergam. É por isso que essa frase, nada sobre nós sem nós, ela é contundente, ela é assim, tipo um checkmate. Sim. Porque é uma das coisas que a gente pretende provocar as pessoas para que ouça o usuário.
transporte público, né? Você mesmo falou aí de uma questão quando a gente estava brifando sobre transporte público, né? A questão da mobilidade e do acesso, acessibilidade e mobilidade são coisas diferentes. E a gente, como, né, até pelo fato de Taubaté ser uma das cidades mais antigas, né, do Brasil, isso precisa mudar em algum momento, já estão se passando 400 anos, e daí? Então, o grande problema, a meu ver, o grande problema é você achar o fio da meada. Quando você achar o fio da meada, a coisa vai andar. O problema é esse. E o que seria o fio da meada? Sei lá, alguém com uma varinha mágica para começar a cutucar alguém. Que eu não enxergo luz no fim do túnel. Em várias cidades que eu morei, vários lugares que eu fui, não tem, ninguém olha pro deficiente, para a pessoa especial, né? Não só o deficiente físico. Ninguém olha. Então aí fica difícil, não tem por onde começar. Você me disse que sofreu um acidente há 3 meses e quebrou o pé. Por que você sofreu esse acidente? A bicicleta minha tombou. E por que ela tombou? Eu não sei o que aconteceu, que eu soltei. Acho que com as 2 mãos ela virou e tombou. Um tombinho bobo, não estava nem correndo, era bem devagarzinho, só ando devagar, porque ela é pesada. Aí ela fez assim e tombou. Tombou com o peso em cima do pé. E o pé, como é frágil, tem osteoporose e tal, ele quebrou. E como é que foi, né, a assistência de saúde depois do seu acidente? Então, é complicado, porque eu fui no pronto-socorro, me atenderam muito bem, só que não fica só no pronto-socorro. Por quê? Porque meu pé não é um pé comum, é um pé de deficiente, é um pé diferente, precisa de um cuidado diferente. E aí você vai no postinho. No postinho, demora uma eternidade para marcar uma consulta. E aí você passa pelo clínico geral. E aí depois da eternidade para ir no especialista. E também ele vai olhar para você e não vai fazer muita coisa. Por quê? Porque é um pé diferente. Ele não está acostumado com um pé assim. E aí, porque o problema não é só no pé. O problema, ele se arrasta pelo corpo todo. Por quê? Ah, mas você precisa pôr o pé para cima. Tá, com essa coluna toda torta, se você deitar com o pé para cima, 5 minutos você está com dor nas costas. Além da dor no pé, você está com dor nas costas, na coluna. Então, o tratamento não é simples assim. Você requer de mais cuidado. E aí, no meu caso, eu falei, não, então eu sei onde, para quem recorrer. É a ACD, porque eu já fiz tratamento lá. A ACD, ótimo, maravilha. E como chegar lá? Aí que é o problema. E as pessoas não colaboram, não tem como entrar lá. Você precisa só uma carta, uma simples carta de um ortopedista. E aí você fica 3 meses aguardando uma consulta com um ortopedista. Então a coisa não funciona. Por quê? Porque não é importante essa carta para eles. Para eles não é. Sabe por quê? Porque já foi medicado. Meu pé já sarou. Sarou? Quase. Ainda está roxo e está inchado. Mas pelo menos não tem dor mais. Muita dor, né? Não tem. Então, aí fica difícil. Por quê? Porque eles não enxergam a gente como uma pessoa diferente. A gente luta para ser igual.
Mas a gente não é igual. A gente tem que encarar que não é igual. Eu sempre, a vida inteira eu quis ser igual. Eu sempre fui igual. Mas eu sei que eu não sou. Especialmente nessa área. Eu preciso de um cuidado especial. E eu preciso ir a ceder. Sem plano de saúde, é só pelo SUS. E o SUS? Complicado. Carlos, uma coisa que a gente falava também no briefing, né, antes de começar a gravar, e é uma informação muito bacana e que você mesmo disse, né, que não é divulgado, né, e muito provavelmente existam milhares de pessoas precisando, né? Você tem alguns aparelhos que te facilitam, né? Você tem uma bicicleta, você tem uma moto elétrica e a gente sabe que a moto elétrica, né, a bicicleta, você com suas habilidades, né, me disse que construiu a bicicleta, é uma coisa muito bacana isso. Mas a moto você comprou e sabemos que não é um equipamento barato, né? Como é que as pessoas, né, mais pobres podem ter acesso a equipamentos como o seu? Impossível. Essa minha motinha aí, ela tá em torno de 13 mil reais. O governo, o Banco do Brasil, disponibiliza uma linha de crédito chamado crédito acessibilidade, que é um consignado. O juro baixo, até 5 anos para você pagar. É só fazer as contas, 13 mil em 5 anos, você vai pagar aí uns 300 reais. Mas um deficiente, ele recebe LOAS e não dá o salário mínimo. Como que você, com um salário mínimo, você vai viver, se manter e pagar lá uma parcela de uns 300 reais para comprar um veículo? E olha que essa motinha é mais barata que cadeira de roda motorizada. A motorizada, uma razoável, é 15 mil. Como que um deficiente vai comprar uma cadeira? Eu uso um aparelho na perna, aparelho tutor que chama, na perna toda. Trata-se de um pedaço de plástico, uns pedaços de couro, fivela e um pedacinho de alumínio. É simples? Não é simples, é um negócio complexo. Custa mais de 5 mil reais isso aqui. Como que alguém recebendo um salário mínimo vai comprar um negócio desse? O crédito acessibilidade também serve para isso. Para um par de muletas serve também. Mas como que a pessoa vai comprar? É difícil. E detalhe, todo o equipamento para pessoa com deficiência, tudo é mais caro. Tudo. Para você ter uma ideia, um carro para pessoa normal seria o que? Um carro barato. Como exemplo, um Gol. Eu não sei exatamente o valor, eu vou chutar. Um Gol para você, 60 mil reais um Gol zero, mais ou menos. Para mim tem que ser de câmbio automático, 85. Então tudo é mais caro para a gente. Ah, mas eu preciso, então eu vou roubar, sei lá, fazer milagre para comprar. Eles apostam nisso. Eles não apostam que eu tenho o mesmo direito do que você. Que o Gol para mim teria que sair no mesmo preço que para mim.
Talvez até mais barato. Ou de graça. Ou de graça. Porque o governo disponibiliza um desconto de PVA, ICMS, uns descontos lá, para a pessoa com deficiência. Só que é uma burocracia tamanha que muita gente não consegue. Não consegue o desconto. E os que conseguem não atingem o preço, o valor que é o normal. Não atinge. Ainda mesmo assim isso é mais caro. É difícil, né? Carlos, como seria a Taubaté ideal para você? A Taubaté dos seus sonhos, como ela seria? Taubaté é ideal. Olha, meu grande problema com Taubaté é a minha mobilidade, principalmente no centro. Eu já acostumei com as calçadas. Calçada boa eu ando, as calçadas que é torta eu já vou pelo meio da rua. Mas o grande problema para mim seria isso, as calçadas. E a própria rua, né? Tem rua que é de paralelepípedo, né? Em Taubaté. Eu acho absurdo isso. Ah, mas é tombado pelo... Ah, não, esquece. Por que não tombou um monte de coisa? Põe um cercado lá, não pode entrar. Vamos cobrar para visitar. Pronto. Mas não uma rua. Fecha a rua. Concorda? E tem também a questão da educação do povo, né? A educação do povo faz parte do governo também. O governo deveria educar. Se o governo educasse melhor o povo, não ia ter calçada ruim, né? Eles iam fazer umas calçadas boas. E falando em educação do povo, e falando na sua mobilidade, né? Quando você disse que muitas vezes precisa sair da calçada e andar no meio da rua, né? Na rua, no meio da rua que a gente diz, não no centro, né? Do leito carroçável, mas abaixo do meio-fio. Os carros respeitam? Não. Não. A maioria sim, mas tem um ou outro que não. As motos respeitam? Moto respeita. Que legal! Moto respeita. Moto é uma irmandade, né? Se um motoqueiro sofrer um acidente, ferve de motoqueiro em volta para socorrer. Então moto respeita. E agora, carro, difícil. Olha só como são as coisas, né? Acabei de analisar aqui o meu ímpeto de dizer que legal. Não era nem para dizer isso, porque era para ser tão normal que a gente não precisasse se espantar, né? Às vezes eu penso que não é só a educação do povo, dos motoristas, né? Às vezes é a vida corrida que as pessoas têm. Que nem, por exemplo, quando eu estou andando com a minha motinha, eu estou de capacete, mas na bicicleta nem sempre. E o capacete é diferente. De repente eu sinto um ventinho na orelha assim. Você pode ver, é um carro grande, desses mais caros, e a mulher que está dirigindo. Porque elas focam. E vai. Mira e vai. Quando é homem, principalmente de jovem para meia idade, que nem esse menino aqui, eu estou aqui no cantinho, do lado de cá. Eles dão a volta pelo cantinho lá. Assim. Quando a mulher com criança no carro, meu Deus. Não sei se é falta de educação ou é de distração. Mas, para mim, o que melhoraria é pouca coisa. Taubaté é uma cidade bonita, cidade gostosa.
por ser antiga, mais chique ainda. Vamos lá, se a pessoa com poderes para resolver estivesse aqui agora, né? O que você diria para essa pessoa? Essa pessoa, eu diria para focar na educação. A educação vai criar pessoas civilizadas, pessoas com capacidade de enxergar coisas, não vai fazer calçadas tortas, não vai pôr poste no meio, e pessoas com educação vai dirigir direitinho, né? E vai dirigir a cidade corretamente.